Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Então hoje eu trago para vocês a quarta regra do livro 12 Regras para a Vida. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Eu tô gostando muito de fazer esse quadro aqui no canal, primeiro porque eu tô estudando os livros mais a fundo, né, as regras bem a fundo. E segundo, cara, que quanto mais eu estudo as regras, mais eu descubro que a primeira vez que eu li o livro, eu deixei passar muita coisa. Claro, hoje em dia eu tenho outra cabeça, por mais que só passou um ano depois que eu li a primeira vez, eu tô com outra cabeça, eu tô mais focado. Essa é outra coisa, tá, interessante, sobre leitura. Porque quando tu vai ler um livro, se tu realmente quer estudar aquela obra, é melhor que tu se sente, bote o livro na tua frente, caneta, post-it, e vai lá e lê, e marca, sabe, se pergunta. Cara, é isso que é estudar a obra. Porque se tu deitar na tua cama e pra ler um livro, tudo bem, tu vai absorver algumas coisas, mas quando tu realmente para só pra fazer aquela atividade, tu foca totalmente naquilo, tu sai do mundo, agora eu vou estudar isso aqui, eu quero frase por frase, eu quero entender essa porra. É outra experiência. Tu pode demorar mais, tu vai demorar mais. Por isso que eu acho engraçado aquelas metas de porque eu vou ler 20 mil páginas por ano. Cara, isso aí pra mim é uma cagada gigantesca, porque ler não é linha de produção. Sabe, tipo, tu passar pelo olho pela página, tu lê aquilo ali e tu não entender nada. O que adianta? Não adianta nada. Então, não importa quando tu vai terminar a obra, contanto que tu absorva boa parte dela. Então é isso. Vambora. Então é o seguinte, ó, pessoal. Nessa regra, o Jordan, ele vai falar que era muito mais fácil para as pessoas serem boas em alguma coisa quando a sociedade ela não tinha internet, quando todo mundo vivia em pequenas comunidades. E por que isso? Porque a comparação era muito mais difícil, nem tinha como fazer comparação às vezes. Pensa assim, tu lá no interior do Rio Grande do Sul, que é o meu caso, as pessoas que eram boas realmente em alguma coisa, eram só elas que tinham na cidade pra fazer, né? Sei lá, o sapateiro, o carpinteiro, não tinha muita concorrência. Com o mundo moderno, isso mudou. Então hoje, sei lá, eu toco o violão, eu vou lá, ensaio uma música, vou no YouTube, procuro a mesma música, sempre vai ter um chinês fazendo ela melhor. Sabe, é óbvio, sempre vai ter alguém que parece que faz melhor. E isso às vezes te machuca. Porra, cara, então eu sou um merda. Essa é a verdade, eu sou um bosta. Aí que tá, uma questão importante. Porque dentro de nós habita uma voz, até rimou. É uma voz que faz essas comparações. Só que muitas vezes essa voz, ela é importante. Porque vamos parar pra pensar um pouco, cara. Tu vai querer construir tua casa, tá? Tu não vai querer contratar qualquer pessoa. Tu vai comparar as pessoas, tu vai pegar os engenheiros, tu vai comparar os engenheiros, o trabalho que eles fizeram, o preço, sabe? Tu vai pegar o melhor, que tem um custo-benefício melhor pra ti. Tu não vai querer construir uma casa que cai em cima da tua cabeça depois. Então, esse padrão de comparar, se comparar e comparar as outras pessoas nas atividades delas, é importante. Então, o fracasso, ele é o preço que se paga por ter padrões. E assim, a minoria realmente vai fazer um bom trabalho. Esse é o padrão no mundo, né? Como eu expliquei na primeira regra, na hierarquia de dominância. É a minoria que tá lá em cima, que realmente vai fazer o negócio, que vai se empenhar e realmente é bom naquilo. É a minoria. A grande maioria tá lá embaixo. Só que a base nunca é um bom lugar para se estar. Na base é onde as pessoas desperdiçam suas vidas, onde elas morrem, onde elas ouvem a voz autodepreciativa, onde a inutilidade é o padrão do ser. Isso que é a base. E aí os psicólogos, cara, eles tentaram resolver isso. Né, resolver essa autodepreciação das pessoas, esse sentimento de inutilidade de grande parte das pessoas, vieram os psicólogos com algumas ilusões positivas, é assim que o Jordan Peterson fala no livro. Que eu acredito ser que aquela balela do você tem que se amar acima de tudo, você sempre merece algo melhor, você é bom demais, sabe, essa teoria falsa, isso é falso, isso é ilusão, porque às vezes tu se sente inútil, porque tu é inútil mesmo. Tu não lava uma louça, tu não arruma uma cama, tu não levanta do quarto pra fazer as coisas, tu não trabalha. Às vezes tu é inútil mesmo, então tu vai ter esse sentimento dentro de ti. Não adianta tu vir com ilusão, porque eu me amo, porque eu sou muito bom, sendo que tu não é. E essas pessoas começam com essas vozes nihilistas na cabeça. Eu sou inútil mesmo, eu vou morrer, então não adianta fazer nada. Sempre vai ter alguém melhor que você fazendo alguma coisa, então por que eu vou fazer algo melhor? Começa essa voz, às vezes, na tua cabeça. E isso é um perigo, cara. Porque assim, melhor ou pior, elas não é ilusão, uma coisa melhor ou uma coisa pior. Toda escolha que tu faz é uma atribuição de valor. Se algo pode ser feito, então esse algo, ele pode ser feito melhor ou pior. Se eu for lavar uma louça, eu posso lavar uma louça bem lavada ou uma louça mal lavada. Se eu for cantar uma canção, eu posso cantar bem uma canção ruim. Cara, se não houvesse melhor ou pior, não valeria a pena fazer nada. Não haveria valores, então não haveria significado. Então, normalmente essas pessoas
nihilistas, elas caem nesse negócio do relativizar tudo isso. Ah, não existe melhor e pior. E a gente pode pegar a arte, por exemplo, com essa relativização de não existe melhor nem pior. Pô, os caras pegaram uns retardados, desculpa falar a palavra, mas são um bando de imbecil, botaram eles numa roda, cada um com o dedo no cu um do outro e falando que isso é arte. Isso é horrível, isso é feio, esteticamente feio. Então, tu acaba perdendo esse padrão de melhor e pior, que é importante. Só que tá, se tu é um cara que realmente se critica pra cacete e isso te atrapalha, como que a gente acalma essa voz autocrítica que tem dentro? Primeiro, eu acho que a gente precisa parar e pensar em sucesso e fracasso, tá? Porque a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a vida, pessoal, não é feita só de um jogo. São vários jogos, entendeu? São várias partidas. Algumas partidas eu vou ter sucesso. Outras partidas eu vou ter fracasso. Então, esse negócio, o sucesso absoluto e o fracasso absoluto, ele é meio vago. Pô, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho relacionamento, eu cuido do meu corpo, eu tenho que estudar. Então são várias partidas que eu tô jogando ao mesmo tempo. Essa é a vida. De novo, algumas eu vou ganhar, outras eu vou perder. Então essa noção de que a vida não é só uma coisa só, ela é importante. E outra coisa interessante é que quando a gente tá focado em nossos jogos, em nossas partidas, a gente percebe que as especificidades, olha essa palavra difícil, especificidades dessas partidas, elas são únicas. São só pra nossa vida. Ou seja, eu tô em uma circunstância. Tu que tá me assistindo, com certeza, a tua família é outra, teu trabalho é outro, a tua rotina é outra. Então não tem como tu se comparar comigo e nem eu contigo. Por isso, quanto mais a gente envelhece, mais a gente vai ficando individualizado. Por isso que esse negócio de se comparar com outros não funciona, porque as circunstâncias de nossas vidas são outras. É muito interessante, cara, porque quando a gente é jovem, a gente não é individualizado, no sentido que a gente não se achou ainda. A gente não é informado, a gente é burro, todo jovem é imbecil e burro. Vamos ser sinceros aqui. A gente ainda não conquistou nada, muito menos sabedoria para desenvolver os próprios padrões. Então a gente se compara com os outros. E isso, em certa medida, é bom quando tu é jovem. Sei lá, tu quer ser como, sei lá, aquele líder, o teu pai, sabe? Tu tem algumas pessoas que tu quer se inspirar. E isso é necessário, porque nos dá um norte. O contrário disso é niilismo e hedonismo. Ou seja, eu vou cair num vazio, nada tem sentido. Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou seguir alguma pessoa? Só que aí que tá. Quando a gente amadurece, a gente vai ficando cada vez mais individualizado. É o que eu falei antes. A tua vida começa a ficar muito particular. Tu começa a se conhecer mais, os teus problemas começam a te conhecer mais. Então, tu começa a ficar cada vez mais focado nos teus problemas e tu começa a se comparar menos com o mundo, menos com as outras pessoas. Porque não tem sentido, porque a condição da vida se torna cada vez mais pessoal. E simbolicamente, o que significa, por exemplo, tu ser jovem e depois tu se tornar adulto e começar a ficar mais individualizado? Porque quando tu é jovem, vamos lá, tu tá na casa do teu pai. Só que uma hora tu deixa essa casa do teu pai e vai em busca do teu ser individual. É isso que acontece. Por isso que um jovem que mora com os pais até os 35 anos vai ser problemático de alguma forma. Normalmente, tá? Porque ele não fez o arquétipo da vida, que é isso. Tu mora com teus pais, tu aprende algumas coisas, depois tu pega esse aprendizado e sai de casa e vai buscar o teu ser individual. E quando tu sai de casa, cara, um dos pontos principais pra te não enlouquecer com essa voz que às vezes fica quer te comparar com todo mundo, é tu se conhecer. Tu se conhece? Então, por exemplo, sei lá, quanto tempo eu consigo ler por dia? Quanto tempo eu consigo trabalhar? Quanto tempo eu consigo me dedicar a alguma atividade? Qual o limite que eu aguento antes de perder pra luxúria? O principal do conhecimento é o seguinte, é tu se aprofundar nas tuas sombras, tá? Tu conhecer as tuas sombras. E o Jordan Peterson, ele fala da tríade que vai te levar sempre pro abismo, que é arrogância, falsidade e ressentimento. Nada causa mais dano ao ser do que isso. Vou ler uma parte aqui pra vocês então, tá? Mas o ressentimento sempre significa uma entre duas coisas. Ou a pessoa ressentida é imatura, e nesse caso deveria calar a boca, parar de se lamentar e seguir em frente, ou há uma tirania em progresso, e nesse caso a pessoa subjugada tem uma obrigação moral de não se calar. Por quê? Porque a consequência do silêncio é pior. Ouça essa frase. A consequência do silêncio é pior. Então tome tento na tua vida. Tu tá sofrendo alguma tirania em alguma relação? Não se cale. Claro, é mais fácil no momento ficar quieto e evitar o conflito. Mas em longo prazo isso é mortal. Quando você tem algo a dizer, o segredo é uma mentira. E a tirania alimenta-se de mentiras. Quando você deveria rechaçar a opressão a despeito do perigo? Quando você começa a nutrir fantasias secretas de vingança. Quando sua vida está sendo envenenada e sua imaginação se inunda de desejo de devorar e destruir. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Normalmente em empresa, né?
Então quando tu começa a nutrir esses sentimentos ruins de querer destruir, por exemplo, o teu chefe, o teu superior, tá errado. Por quê? Isso foi um efeito da tua omissão. Tu deveria ter se imposto, tu não se impôs. E aí tu começa a ter aquele ressentimento, tu começa a criar fantasias na tua cabeça, já que tu não consegue se impor no mundo real, então na tua cabeça tu cria as coisas mais destrutivas e horríveis. Isso sempre vai ser ruim pro teu ser. E agora o Jordan Peterson vai entrar na parte mais importante dessa regra, que é a importância de focar. Sem foco, a gente não consegue viver, a gente não consegue navegar. A condição da vida humana é o seguinte, a gente tá sempre no ponto A, que é o menos desejável, em direção ao ponto B, que é o nosso ideal, que é o que a gente imagina chegar. E isso é ótimo, porque isso faz o ser humano agir. Claro, só que muitas vezes esse ideal do futuro, ele nos causa inquietação, desconforto, né? Porque a nossa cabeça tá lá no futuro e aí a gente perde o presente. E eu acho que isso é um dos principais problemas do mundo de hoje. A gente não consegue mais viver no presente. Apesar de ser importante a gente sair do ponto A e tentar chegar ao ponto B, a gente tem que entender que a gente só vai chegar no B se a gente focar no A. Então como a gente muda isso? Porque assim, vamos lá. O que acontece, no fim das contas, é o seguinte. A gente quer chegar no ideal, que é o ponto B. E o principal problema dessa relação do A e do B é que a gente se perde quando o B é grandioso, e ele talvez tenha que ser grandioso, mas por ele ser grandioso, a gente não consegue articular isso, a gente não consegue criar objetivos para chegar nesse B, muitas vezes. E aí que a gente fica angustiado. A questão é, foque nas pequenas coisas do teu dia a dia. Aí que tá a questão. Então, por exemplo, tá, pessoal? Eu escrevi um livro, tá? O Depois de Nós. Talvez, lá atrás, quando eu pensei no livro, é uma coisa grandiosa, é um livro, cara, é uma história, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que depois procurar uma gráfica, eu vou ter que... É uma coisa grande. Mas por que eu consegui finalizar esse livro? Porque eu foquei nas coisas pequenas do meu dia a dia. Tá, vou escrever um livro. Primeiro, como é que é a história? Como é que eu vou criar essa história? Beleza, criei na minha cabeça a narrativa e tal. Agora vamos lá, vamos para a parte prática. Todo dia, vou escrever pelo menos 1 hora por dia. Beleza, comecei a escrever 1 hora por dia. Fiz isso durante quase 2 anos e pouco. Terminei de escrever. Vamos corrigir. Ok, corrigi todo o livro. Fui atrás de capa, criei a capa. Depois disso fui na gráfica, falei com o cara da gráfica, imprimi, juntei dinheiro, divulguei e publiquei. Caralho! É que assim, no fim das contas, todas essas pequenas partes, todos esses pequenos atos e ações fizeram algo grandioso, porque são pequenas ações somadas que fazem algo grande. Aí que tá a questão. Pra gente não se perder, foque nas pequenas coisas. Eu sei que às vezes tô olhando pro horizonte, é um livro, é uma casa, cara, é um filho, sabe? Pode parecer grandioso, mas se tu focar nas pequenas coisas, tu consegue. E se não consegue, tu chega perto, e isso é bom porque tu ganha experiência. Porque assim, pessoal, o mundo, ele é complexo. Se a gente for querer pegar tudo, focar em tudo, a gente vai se ferrar, a gente vai se fuder, porque a gente não vai conseguir sair do lugar. É muita coisa. Então, graças a Deus, esse negócio do foco que eu falei antes, tá na gente, todo mundo tem isso. Então, tem uma experiência que o Jordan Peterson fala no livro do Dr. Simmons, talvez vocês já assistiram. O Dr. Simmons pega 2 equipes, com 3 pessoas cada uma equipe tá vestida de branco e a outra de preto. E aí, cada equipe tem uma bola e essas equipes elas começam a se passar a bola entre a equipe, tá? E aí, o avaliador, que é o Dr. Simmons, ele pede para essas pessoas, para os espectadores que estão assistindo as equipes, a contar quantas vezes elas passam a bola uma para outra. O número correto é 15. E a maioria acerta o número. Elas ficam focadas, né, no toque de bola da equipe, elas acertam. A questão, que é interessante pra caralho, é que no meio da cena aparece um gorila no meio deles lá. E a maioria das pessoas não percebe. Para muitos avaliadores isso é ruim. Ai, como assim? Você não enxerga o problema que tá aqui na cara de vocês? Vocês estão focados em outra coisa, foquem aqui no gorila. Não, isso é bom, por quê? Porque eu tô focado, eu tô resolvendo o meu problema. O gorila não é importante agora, porque eu não tô com foco no gorila, entendeu? Eu tô com foco no meu problema. Então isso é bom, cara. O problema é quando tu quer focar em tudo. Esse que é o principal fator que vai te levar sempre à angústia e talvez a tu não conseguir realizar os teus objetivos. Só que assim, esse teu foco também, ele pode ser algo perturbador. Tu quer o emprego do teu chefe, tá? E tu bota isso pra ti, tu internaliza isso e fala, eu quero o lugar do meu chefe na empresa. Só que vamos lá, o teu chefe, ele é uma pessoa determinada, ele é uma pessoa competente, ele é um cara legal. E aí tu percebe que esse sentimento, tu olhar o teu chefe, começa a te causar coisas ruins, começa a ter ressentimento, tu começa a criar coisas de ódio dentro de ti, começa a ter fantasias ruins com o teu chefe. Por quê? Porque ele tá no meio do teu objetivo. É como se ele fosse um monstro que tu tem que matar. Aí que tá a questão. Às vezes o teu foco, ele realmente tá equivocado. E aí é um exemplo que o teu foco tá equivocado. Então tu fica preso nisso, tu fica preso, isso te tira o sono,
sabe? Isso faz tu brigar com a tua mulher, isso faz tu ter uma vida muito pior, uma vida mais cansativa, mais estressante. A questão aqui é, tu genuinamente olha pra dentro de ti e percebe essa podridão, esse foco equivocado, e tu resolve mudar de foco. Sei lá, eu vou mudar de foco, então eu não quero mais o lugar do meu chefe. Eu quero abrir a minha empresa. Milhares de outras oportunidades vão se abrir. Um mundo novo vai se abrir pra ti. E aí que tá a questão. Aí que tá o fascínio da vida. Então, tu tava preso aqui, cara. Tu tava preso. Tu não tinha pra onde ir. De repente, tu muda o teu foco e agora o mundo inteiro se abre. Isso é maravilhoso. Isso te dá novas possibilidades. Isso te dá tesão. Isso te motiva. Porque assim, ó, pessoal, tornar a vida melhor significa ter muita responsabilidade. Isso requer esforço pra caralho. Então, mudar o foco não é, tipo, tô aqui, meu chefe, não, vou ser empreendedor. Cara, não é assim. Tu precisa conversar contigo mesmo. E não é uma conversa fácil. Realmente não é. Você lembra quando eu falei do melhor ou pior? Que não existe essa relativização. Tem o melhor e tem o pior. O teu conceito de melhor, se tu for seguindo isso que eu tô te falando, ele vai ficando mais elevado. Se tu for focando nas pequenas coisas do teu dia a dia, criando novas possibilidades, ele vai ficando mais sofisticado. E tu vai ficando melhor. As coisas que tu faz vão ficando melhores. Então, cara, pega o meu vídeo, cara, o meu primeiro vídeo do meu canal, assiste o meu primeiro vídeo e olha esse. Olá, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos ao Distrito Arte. E qual é o objetivo do canal? Bem, essa história é um pouco antiga, eu tenho um blog desde 2011, nesse blog eu posto tudo que me interessa. A diferença é abissal, é absurdo, não parece a mesma pessoa. Lá era um outro eu, pior, agora eu tô melhor. Então deixa eu ler pra vocês mais um trecho aqui. Dessa forma, devemos nos tornar conscientes dos nossos desejos e os articular, priorizar e organizar em hierarquias. Isso os torna sofisticados. Isso os faz trabalharem uns com os outros, com os desejos das outras pessoas e com o mundo. É dessa forma que nossos desejos elevam a si mesmos. É dessa forma que organizam a si mesmos em valores e se tornam morais. Nossos valores, nossa moralidade, são indicadores de nossa sofisticação. Então, quando tu coloca metas na tua vida, quando tu começa a fazer as coisas do teu dia a dia, as pequenas coisas, isso te dá um conhecimento sobre si mesmo. Se você se conhece a si mesmo, você tem noção dos teus desejos e tu consegue trabalhar com eles melhor. Trabalhando com eles melhor, tu não fica escravo dos desejos. Aí que tá a questão. Por isso a importância de se conhecer profundamente, cara. Então agora o Jordan ele vai entrar na parte moral, né? Na parte certo e errado, bem e mal. E obviamente quando tu fala de bem e mal, o que vem? Religião. Porque a religião ela trata do comportamento correto. Normalmente alguém que segue uma religião, ela não está tentando formular ideias sobre a natureza, ou seja, o que as coisas são, né? Que é o mundo material, o mundo da ciência, né? O mundo científico. Ela quer ser uma pessoa boa, é só isso. Ela só quer um caminho correto para seguir. Só que muitos críticos da religião, tem vários, eles vão falar que isso é uma obediência. E ser obediente, né? Tu ser totalmente obediente para uma religião não basta. Só que os iluministas esqueceram de uma coisa, cara. Tu ser obediente já é um começo. Porque a questão aqui é o seguinte, tu não consegue focar em nada se tu for indisciplinado e ignorante. E sem nada, tu tá perdido. Então, se tu já tiver uma obediência, que seja uma religião, já é um começo. Isso já mostra que tu tem um pouco de disciplina. Tu já consegue seguir algumas normas, algumas regras. Né? O Jordan Peterson usa um conceito de conscienciosidade, que tu tá disposto a seguir regras, que tu tem autodisciplina. Então, cara, esse é o lado bom da religião. Porque ele aponta para um caminho superior. E ele internaliza isso em você. Tu lembra antes que eu falei da importância de tu conversar contigo mesmo, tu mudar de foco, internalizar isso em ti? Isso é maravilhoso. E o Jordan Peterson vai falar que tudo que a gente vê depende de nossas crenças religiosas. Aí vai vir um cara e vai falar, mas eu sou ateu. Aí o Jordan Peterson fala, não, você não é ateu. E por quê? Porque nas tuas ações, você não é ateu. E aí o Jordan Peterson vai trazer um exemplo muito interessante, que é do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Porque o Raskolnikov, tá, que é o personagem principal do livro, ele decide colocar esse ateísmo com uma seriedade verdadeira à prova. Ou seja, ele tenta cometer um assassinato benevolente. Então assim, ele olha o panorama que ele tem na vida dele. Ele é pobre, passando fome. A irmã dele tá em vias de se prostituir. A mãe dele é uma subserviente. Aí tem a velha, que é quem aluga o cubículo lá pro Raskolnikov. Ela é uma mal educada. Ela tem uma enteada que ela trata que nem uma escrava. E o Raskolnikov pensa, se eu eliminar esta mulher do mundo, vai melhorar. Ele tenta racionalizar isso a toda a prova, entendeu? Se eu tirar esta mulher do mundo, acabou essa maldade. Eu pego o dinheiro dela, a enteada fica bem, eu fico bem, minha irmã fica bem, tá tudo certo. Acontece que ele vai lá, ele assassina a velha, ele consegue escapar, a polícia não pega ele a princípio. Só que o que ele não esperava era o seguinte, o castigo veio da consciência. A consciência castigou ele, consumiu ele. Então quer dizer, se tu realmente fosse ateu, se tu realmente fosse usar a tua total razão, tua racionalidade pura, tu não deveria sentir isso que tu tá sentindo.
após assassinar essa mulher. Por isso que as tuas ações, elas refletem em grande parte as suas crenças mais profundas, cara. É isso que é. Então, você não é ateu em suas ações. Coloque isso na cabeça. Isso entra naquela teoria que eu falei do ponto A ao ponto B, vocês se lembram? Que nós sempre estamos buscando um ideal. Esse ideal, cara, ele é uma questão de fé. A gente acredita que a gente vai chegar lá, mas não tem certeza de nada. E por Jordan Peterson, o que é a fé? Eu vou ler aqui, ó. A fé é a percepção de que as trágicas irracionalidades da vida devem ser contrabalançadas por um comprometimento igualmente irracional com a bondade essencial do ser. Então, eu tenho percepção que a vida é trágica, de que eu vivo num mundo terrível, mas ao mesmo tempo, eu vou tentar chegar no ponto B, cara. Ao mesmo tempo, eu tenho fé, e uma fé irracional, que eu vou chegar aqui, cara. Isso só pode ser uma questão de fé. Todo mundo que racionaliza tudo não sai do lugar. E eu sofri muito tempo com isso. Eu queria especificar o máximo possível todas as minhas ações, sabe? E eu pensava em tudo que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Só que isso te consome. Essa racionalização excessiva, ela te torna uma pessoa inútil. E aí que tá a importância da fé. Então, eu tô num mundo terrível, eu tô num mundo que tem a maldade. Eu tô nesse presente agora, eu tô aqui, cara. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir chegar no meu ponto B. Do contrário, eu me daria um tiro na cabeça e acabou tudo. E no final da regra, o Jordan Peterson fala algo interessante, que é: preste atenção, conserte alguma coisa. E ele fala pra gente se fazer 3 perguntas. O que está me incomodando? É algo que posso consertar? Eu estaria de fato disposto a consertar isso? Se as respostas para as 3 perguntas for não, foca mais embaixo. Tu vais adaptando para tua vida. Vamos pegar exemplos pequenos. Se é difícil, por exemplo, tu levantar da cama, tu lavar uma louça, que tal tu começar mais embaixo? Eu vou levantar da cama, eu vou arrumar a cama, eu vou levantar da cama, eu vou varrer a casa. Entende? Tu começa mais embaixo. Porque, de novo, a nossa vida, ela é única. A nossa circunstância, ela é única. Então, hoje em dia eu tenho agenda, eu tenho metas, né? Dificilmente eu vou ficar parado sem fazer nada, mas eu tô em outro patamar. Mas eu comecei bem embaixo. Se tu realmente tá no fundo do poço, começa pelas pequenas coisas. Conserte as pequenas coisas do teu dia a dia. Levanta, arruma a tua cama, tu vai se sentir melhor, porque tu começa a se sentir mais útil. Tu lava a tua louça, tu varre a casa, isso vai te fazer se sentir bem. De novo, tu começa a se sentir útil no mundo. Tu começa a ter responsabilidades. Tu começa a carregar peso. Aí que tá a questão, cara. Não tem nada mais que isso. Não tem nada mais do que carregar peso. A tua vida é essa, carregar peso. Eu sei que a modernidade estragou a gente, mas pro homem não tem outra opção. E uma coisa bem interessante, que é o que eu comecei a fazer também, tu carrega peso, tu faz tuas responsabilidades do teu dia a dia, tu cria metas, e aí tu premia teu esforço no fim das contas. Olha que legal. Então, por exemplo, eu tenho um dia atarefado de coisas pra fazer, tá? Eu trabalho fora, eu tenho as minhas coisas pessoais, eu tenho que escrever, eu tenho que postar, eu tenho um monte de coisa pra fazer. E o que eu faço no final do meu dia pra me premiar? Vou jogar um videogame. Fico lá 1 hora, 1 hora e meia jogando videogame. Eu me premio. E aí quando eu tô jogando videogame, eu não me sinto mal. Porque eu não fiquei um dia inteiro sem fazer nada e agora eu vou jogar videogame. Não! Eu fiquei o dia inteiro fazendo as minhas tarefas. Concluindo os meus objetivos. Os meus pequenos objetivos. E aí agora eu me premio e eu me sinto bem. Esse é o pilar da ignorância. Tu jogar videogame no sofá. Que eu falei num vídeo meu sobre a teoria dos pilares. Até indico pra vocês assistirem. Então eu sento no sofá e agora eu vou fazer uma coisa inútil. Vou me premiar. Vou aqui jogar um videogame. Vou comer um chocolate. O problema é tu tentar viver uma vida só de prêmios, entendeu? Porque tu não mereceu aquilo. E teu inconsciente sabe que tu não merece aquilo quando tu fica o dia inteiro fazendo o prêmio. Claro, eu vou ficar o dia inteiro jogando videogame. Tu vai se sentir um inútil. Pode demorar? Pode demorar. Mas uma hora esse sentimento ele vai chegar com força, cara. Ele vai bater com força. Então, como é de praxe, pra terminar, eu vou ler o último parágrafo aqui. A percepção desperta. Portanto, em vez de bancar o tirano, você presta atenção. Você diz a verdade em vez de manipular o mundo. Você negocia em vez de fazer o papel do mártir ou do tirano. Você não precisa mais ser invejoso, porque não sabe mais se outra pessoa realmente tem algo melhor. Você não precisa mais ficar frustrado, porque aprendeu a focar baixo e a ser paciente. Você está descobrindo quem você é e o que quer, e o que está disposto a fazer. Está descobrindo que as soluções para seus problemas particulares têm que ser ajustadas para você. Você está menos preocupado com as ações das outras pessoas, porque tem muito o que fazer. Cuide desse dia, mas foque o bem supremo. Aquele negócio. Eu tô no A, cuidando do meu dia, resolvendo meus problemas, mas meu foco tá lá em cima, tá no meu ideal. A minha fé tá aqui. Compare a si mesmo com quem você foi ontem.
não com quem outra pessoa é hoje. Então é isso, meus queridos, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Então me sigam aí, curtam o vídeo, fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.